Bom dia, então, para todas as pessoas presentes. Eu sou Caio Padovan, atual coordenador da rede FIOPSIC, e é com grande alegria que inicio hoje abrindo os trabalhos do nosso quarto Congresso Internacional. Tá? Eu vou fazer aqui uma brevíssima exposição, né, da nossa rede de pesquisadores, falar um pouco da programação, né, e, na sequência, chama a atenção de vocês, a gente muda de link para a primeira mesa, que começa às 10h30, tá bom? Certo? Então, fazendo essa breve apresentação, né? Nossa rede de pesquisadores em filosofia e história dos saberes psi e das ciências humanas, ela foi criada em 2022, tá? Congregando três grupos de pesquisa, ligados a três instituições brasileiras de ensino superior. A linha de pesquisa em filosofia da psicanálise da PUC Paraná, representada pelos professores Francisco Boca, Eduardo Ribeiro da Fonseca e Oswaldo Jacóia Júnior. O Centro de Estudos de História e Filosofia das Ciências Humanas da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, o FJF, representado pelos professores Richard Simank e Fátima Caro Preso, e pelo grupo Subjetividade, Filosofia e Psicanálise da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o UFMS, representado aqui pelo professor Wayne César Freitas Pinto. Bom, já na época, eu, Caio Padovan, era pesquisador e professor visitante no programa de pós-graduação em filosofia da PUC Paraná. Tá? Em 2021, havia proposto um projeto de pesquisa sobre a história da recepção filosófica da psicanálise no Brasil. Essa investigação, ela caminhava lado a lado, né, muito próxima, né, das perspectivas defendidas pelo professor Wayne César Freitas Pinto, da UFMS, em torno de uma certa filosofia praticada no Brasil, né, que a partir dos anos 70 do século XX, 1970, 80, passou a tomar a psicanálise como um objeto privilegiado de investigação. Bom, tendo circulado, né, eu em outros espaços institucionais, né, dentro e fora do Brasil, sempre me intrigou o fato de, no Brasil, a gente ter desenvolvido um amplo campo de pesquisa filosófica sobre a psicanálise, né? Algo que o próprio professor, né, o N. César, vinha chamando de filosofia brasileira da psicanálise, tá? Algo que a gente não via, né, da mesma forma ou com as mesmas proporções, né, fora do Brasil. Nesse mesmo período, o professor Francisco Boca, da PUC Paraná, né, também colaborador, chamava a atenção para uma vocação decolonial, né, dos trabalhos filosóficos do já falecido Luiz Roberto Monzani, né, sobre Freud, né, que pareciam superar algumas limitações do chamado método estrutural de leitura. Tá? Esse método, né, o método estrutural de leitura, acho que todo mundo que estudou filosofia no Brasil já ouviu falar disso em algum momento. Havia sido introduzido no país pela missão francesa, entre os anos 40 e 50 do século XX, né, com Martial Guerroux, que foi um desses professores, né, franceses a né, trabalhar no Brasil, em particular aqui no Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, da USP. Bom, com a publicação de Freud, O Movimento de um Pensamento, 1989, né, que é um texto que ah, foi a tese de doutorado do professor Luiz Roberto Monzani no início dos anos 80. O Monzani propõe algo que a gente começou a perceber que era novo, que tinha algo novo, né, carregava em si algo novo, que vai ser explorado entre os anos 80 e 90, né, dando origem a um movimento intelectual que estará na base, no início dos anos 2000, né, da criação do grupo de trabalho em filosofia e psicanálise, né, o GT Filosofia e Psicanálise, ligado à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Tá? Bom, a gente entende que esse programa de pesquisa, ah, né, que tem origem nesses trabalhos, né, que possui uma vocação decolonial, segundo, né, o Francisco Boca, né, em relação a essa tradição, a missão francesa, né, do século XX,
acabou se desdobrando em muitas frentes no Brasil, né, ao longo dessas primeiras 2 décadas, do século XXI. Tá? Uma delas, quer dizer, uma dessas vertentes, um desses desdobramentos, resolveu associar uma versão renovada, por assim dizer, do método filosófico de leitura estrutural, né, a métodos historiográficos, né, recorrendo em particular à história das ideias, né, e à história das ciências. E, em menor grau, à história social e cultural também, tá? Em menor grau. Bom, encontramos nessa linha, né, puxando, né, a brasa para nossa sardinha aqui, muitos dos trabalhos pioneiros do Richard Simank e da Fátima Caro Preso, né, que vão justamente, né, promover essa aproximação, tá, entre um método de leitura que a gente vai chamar internalista, né, que se inspira muito do método estrutural de leitura, mas que não se resume ou não se reduz a ele, né, e métodos historiográficos, né, vindos, né, da historiografia profissional. Né. Bom, foi dessa confluência de ideias, né, no início dos anos 2020, que surge a rede FieldPsique, tá? Uma rede de pesquisadores preocupada, né, com essas questões, né, que toma a psicanálise como objeto, evidentemente, mas que se estende, né, aos chamados saberes psi, então, psicologia, psiquiatria, psicanálise, né, e as ciências humanas, né, pensando aqui, né, de maneira mais ampla. Tá? Bom, de 2022 para cá, ano em que a rede é formalizada, né, ela ah, né, formada, né, em torno dessas três grandes instituições, né, no início, estabelecemos uma série de parcerias dentro e fora do país. Tá? A gente trabalhou com uma série de pesquisadores dentro e fora do Brasil, né? E agregamos duas outras instituições brasileiras. A Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, representada aqui pelas professoras Ana Carolina Soliva Sordo e a professora Janaína Nanda, né? E a Universidade Federal de São Paulo, representada aqui pelo professor André Caroni, né? Com esses novos parceiros, essas novas parcerias, essas novas parceiras, a gente qualifica o debate que a gente já vinha fazendo, né, e introduz uma dimensão nova, né, né, tema de pesquisa, investigação prática filosófica, tanto, né, na UFSCar quanto na Unifesp, né, com o André Caroni, com uma reflexão sobre a tradução, né, tradução de textos psicanalíticos. E aproveito para né, fazer a Vai propaganda, fazer a talvez, propaganda. aqui, e acho que está vazando áudio aqui de alguém. Deixa eu... Para uma tradução de textos médicos de Freud, que a gente está organizando, produzindo, e que deve sair pela editora Blucher já no início, no primeiro semestre de 2023, né? Textos inéditos de Freud, ah, que foram publicados até então apenas em alemão, quer dizer, no original alemão, né? E que a gente está traduzindo, introduzindo com notas, né? Então, esse está sendo um resultado mais recente, né, dos nossos trabalhos, e em particular nessa parceria com a UFSCar. Bom, bom, nossa agenda, né, no congresso desse ano prevê algumas atividades, né? Eu vou falar um pouco dessas atividades nesses 3 dias de congresso, mas antes eu só queria lembrar vocês que a rede, para além do congresso, ela organiza também outras atividades periódicas, tá? Então, todos os meses, né, a gente tem 8 reuniões por ano, né? Praticamente todos os meses, retirando aí os períodos de recesso, a gente organiza reuniões científicas com a exposição de dois trabalhos, né? Normalmente, pesquisas em andamento, sendo realizadas por pesquisadores ligados a uma das instituições que compõem a rede, né? Muitas vezes a gente chama também convidados, né? Mas, em geral, a gente conta com os nossos pesquisadores. Tá? Essas reuniões, elas são abertas, né? Qualquer um pode se inscrever, né, para participar.
E para quem ainda não conhece, fica aqui o anúncio e o convite, tá? Esse ano a gente tem ainda uma última reunião no final do mês de novembro, né? Sigam as nossas redes aí para irem se informando. A gente também organiza eventos extraordinários, né? Já chegou a acontecer, por exemplo, da gente organizar lançamentos de livro, tá? E todos os anos, bom, a gente organiza o congresso, né? Estamos na quarta edição do Congresso Internacional, né? O primeiro congresso aconteceu em 2022, na época sob a coordenação do professor Wayne César Freitas Pinto, tá? Esses congressos, eles incluem as atividades, né, de todas essas instituições, instituições essas que têm autonomia para propor a sua própria programação. Então, entre os dias 10 e 12 de novembro, né, a gente vai contar no período da manhã e da tarde, principalmente. Hoje a gente tem uma programação noturna, né, com mesas, né, propostas por todas essas instituições. Então, hoje, dia 10 de novembro, às 10h30, das 10h30 meio-dia, a gente vai contar com uma conferência do professor Pierre-Henri Castel, ligado à Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Essa conferência vai acontecer em francês. Aos inscritos, a gente disponibilizou uma versão traduzida do texto do Castel, que tem como título A Irresistível Ascensão dos Estados Limite. Tá? Essa conferência vai contar com um debatedor, né? Eu vou fazer a mediação, o debatedor vai ser o Francisco Capuladi, do IPEP, Instituto de Pesquisa e Estudos em Psicanálise nos Espaços Públicos de Campinas. Tá bom? Bom, no período da tarde, hoje, das 15 às 15h50, a gente vai assistir a comunicação do Flávio Luiz Castros Freitas, da UFMA, sobre, né, o título dessa comunicação vai ser As Afasias em Deleuze entre Bergson e Freud. Vai contar com a mediação da Ana Carolina Soliva Soli. Ainda no período da tarde, hoje, 16h30 às 17h30, a gente vai ter o debate com o autor do livro Lacan, L'Irritant, que é o Jean-Michel Rabaté, tá, da Universidade da Pensilvânia, né, que vai contar com a mediação da Janaína Nanda. Hoje à noite, das 19 às 20 horas, vamos ter a apresentação de dois livros: Mulheres Pioneiras da Psicanálise, uma antologia, e Sabine Spielrein, uma pioneira da psicanálise, volume 3, né, com Fátima Caro Preso e Renata Kronberg, né, contando com a mediação também da Janaína Namba. Tá? Bom, encerramos a programação da segunda-feira, dia 10 de novembro. Entramos na programação de terça-feira, amanhã, dia 11 de novembro, né? Os trabalhos começam mais cedo, às 8h15, das 8h15 às 9h45, com as comunicações de Amanda Malerba, As Feridas Narcísicas na Modernidade Líquida, e com o trabalho de Christian Marx, A Concepção Hermenêutica da Língua e da Linguagem, né? Ambas mediadas pelo professor Wayne César Freitas Pinto. Ainda no período da manhã, das 10 às 11h30, a gente vai ter a participação do nosso colega italiano, Vinícius Busacchi, ligado ao LAPEF, né, o Laboratório de Psicanálise, Hermenêutica e Fenomenologia, com uma comunicação em inglês, tá, com o título O que é Emancipação? Habermas em Discussão, né? Essa mesa com o Vinícius Busacchi vai contar com a participação da Paula Entrudo, da UFC, também em inglês, com o título Emancipação pela Comunicação, Habermas e o Projeto da Modernidade. Tá? No período da tarde, agora, das 14 às 15 horas, a gente vai ter a mesa do André Carone e da Ana Gebrim, em torno do tema Trauma, Tradução e Linguagem, né, mediada pela professora Fátima Caro Preso, né. E das 15h30 às 17h, a conferência de Herman Vesterink, da Universidade de Radboud, na Holanda, que vai acontecer em inglês, né, sobre o tema Trauma e os Limites da Psicanálise, tendo como debatedor Leonardo Niro e como mediador
Richard Simank. É uma mesa também que vai acontecer também em inglês. Tá? Bom, terminada a programação da terça-feira, a gente entra na programação da quarta-feira, dia 12 de novembro. Né? Começa cedo também, das 8h30 às 10h30. A gente tem a mesa com a Josiane Bock, Lucas Valiati e eu mesmo, Caio Padovan, em torno do tema Instintos, Afetos e Histeria, Freud e a Neuropatologia do século XIX, né, com mediação da Janaína Nan. Das 10h30 a meio-dia, a gente tem a mesa da Rebeca Dias e do Eduardo Ribeiro da Fonseca sobre psicanálise, filosofia e a noção de degeneração em Lombroso. Tá? Das 15 às 15h45, já período da tarde, temos a comunicação de João Pedro dos Santos Rodrigues sobre Foucault e a psicanálise, desculpa, Foucault, a psicanálise e o cristianismo, mediada pelo André Caroni. Né? E das 16 às 16h45, nossa última mesa, né, na quarta-feira, a comunicação ah, Narayan Lima da Silva, com o título O Lugar do Significante na Identificação, também mediada pelo André Caroni. Tá? Bom, antes de finalizar essa abertura, quero aproveitar para agradecer a todas as pessoas que trabalharam pela organização do evento, né? Então, um evento internacional como esse, normalmente é bastante exigente, né? Então, né, fica aqui meu agradecimento a todas as pessoas envolvidas e, em particular, à equipe de alunos e alunas da professora Fátima Caro Preso, da UFJF, né? Que vão estar aqui com a gente ao longo desses 3 dias, ajudando a administrar as salas, né, mediando também, né, alguns processos virtuais aqui, né, na plataforma Zoom. Então, fica o meu agradecimento para eles aqui, tá? Bom, ditas essas palavras, eu quero desejar um bom, um ótimo congresso para todo mundo, né, com boas discussões, né? Espero que seja uma contribuição para todas as pessoas presentes. Tá bom? É, Caso alguns dos nossos colegas, né, queira, né, tomar a palavra, fiquem à vontade, a gente tem aí alguns minutinhos. Caio, eu queria só dar um recado, pode ser? Claro? Por favor, Fátima. É que algumas pessoas estão com problema para entrar no link, pelo link do PDF. Mas a gente percebeu que se tentar entrar pelo link que foi enviado no corpo do texto, consegue entrar, tá bom? Ah, tá certo. Bom, os links, eles foram enviados por e-mail também, né, Fátima? Sim, a gente mandou primeiro em um PDF e depois no corpo do e-mail. As pessoas não estão conseguindo entrar pelo link do PDF porque pede senha. Ah, certo. Entendi. Bom, pelo Bom, corpo do e-mail tá e-mail é dando possível, certo. então. Aham. Certo. Mais algum informe? Não, por Não? enquanto. Só também dizer que para os inscritos a gente vai fornecer o certificado de participação para quem participar de 7 das 12 mesas, e daí em todas as mesas a gente vai postar um formulário para vocês preencherem, e em cada mesa vai ser um formulário diferente. Ah, essa informação é bem importante, né, Fátima? Porque vocês vão ter que preencher esse formulário, colocar as informações certinhas, nome completo, né, para que a gente possa É, produzir o certificado. vão ter, em cada mesa é um formulário diferente, daí a gente vai contar e vai ver quem tem, né, o mínimo de participação e vai fazer o certificado. Ah, perfeito. Bom, mais algum informe? Mais alguma questão? Acho que não, tá tudo certo, né? Então, acho que a gente pode ficar por aqui nessa mesa de abertura. Como eu disse, a primeira mesa do Congresso, Conferência do Pierre-Henri Castel, vai acontecer num outro link, né? Então, aguardo vocês lá, tá bom? Então, um abraço e até já.